Amados irmãos, aqui José Galvão, servo de Deus, irmão de cada um de vocês, amigo, e sempre me colocando à disposição para ajudar em tudo aquilo que precisarem, particularmente no plano espiritual. Sempre disposto e pronto a orar por cada um dos nossos irmãos e irmãs. Queridos, quando se aproxima o horário em que vou dormir, geralmente já tarde da noite, não é comum que eu vá dormir antes de virar o dia, antes de passar da meia-noite. Normalmente, podem me chamar se quiserem até 2 ou 3 da madrugada, eu estou acordado, realizando um maravilhoso trabalho que o Senhor Jesus nos permite fazer, por bênção, é claro. Então, hoje, enquanto lia a Bíblia, orava e fazia a minha leitura habitual para meditar mais e mais sobre o batismo de Jesus e seu sangue vertido na cruz. Enquanto lia, eu senti uma grande vontade de me dirigir aos nossos irmãos e irmãs, os quais estão espalhados pelos países do mundo. Não é verdade? Quantas são as vezes que nos sentimos solitários, aflitos e perseguidos e sofremos porque somos os últimos pregadores da verdade da salvação neste mundo, antes de seu fim e da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou aqui na minha Bíblia para mostrar a vocês os textos que eu estava lendo e meditando, e recomendo esses textos aqui para vocês também. Um texto maravilhoso para nós, Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. A minha Bíblia é na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Se você quiser acompanhar a leitura, faça uma pausa no vídeo e em seguida recomece. O texto já anunciado, a citação já anunciada, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, do 1º ao 7º versículo. Eu também lia nas minhas reflexões sobre o batismo de Jesus. Leitura esta compreendida no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 e 17. Eu sempre leio esses textos, todos os dias, que diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, entre os versículos 13 e 17. Outra leitura que dá de beber a minha alma, que é como pão vivo, que alimenta a minha alma, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. E complemento, esta é minha leitura diária. Óbvio que eu leio inúmeras outras partes da Bíblia, como já li a Bíblia inteira de capa a capa inúmeras vezes. Se não me falhar a memória agora, já são 45 vezes de Gênesis ao Apocalipse. E isso sempre alimentou minha alma e confortou o meu coração. Amém, queridos? Mas tem um texto que eu gosto de ler também. Particularmente, é do Antigo Testamento, mas que fundamenta a sombra dos bens futuros que viriam no Novo Testamento. Estou falando de Jesus. Estou falando da expiação dos pecados. E diz assim, Levítico, capítulo 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Levítico, capítulo 16, versículo 21. Amados, então eu estava lendo a Bíblia e senti essa vontade de me dirigir a todos vocês, né? Pelos textos, é claro que eu pensava em uma palavra dirigida àqueles que ainda não são nascidos de novo, mas meu coração está movido a falar exatamente aos meus irmãos. E isso quem faz é o Espírito de Deus. Não é como queremos. Graças a Deus não é como queremos, mas como Deus quer. Então, enquanto eu lia a Bíblia, orava e fazia minha leitura habitual para meditar mais e mais sobre o batismo de Jesus e sobre o sangue de Jesus vertido na cruz, veio esta vontade de me dirigir a vocês que estão espalhados pelo mundo. Não é verdade, irmãos? Quantas são as vezes que nos sentimos solitários, aflitos e perseguidos e sofremos porque somos os últimos pregadores da verdade da salvação neste mundo, antes de seu fim e da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, podemos nos sentir solitários, distantes, não é verdade? A The New Life Mission é sediada lá na Coreia do Sul. Eu estou no Brasil, um fuso horário nosso de 12 horas, e assim todos os nossos irmãos, eu falo aqui os de língua portuguesa, dos diversos países lusofônicos, que também estão distantes, às vezes sentem-se sozinhos, porque somos perseguidos, a verdade é esta. Quantas são as vezes que nos sentimos solitários, aflitos, perseguidos, sofremos, porque somos realmente os últimos pregadores da verdade da salvação neste mundo.
Isso antecedendo o fim deste mundo e a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. E como anunciamos a verdade, nos evitam e fazem de tudo para se manterem longe de nós, pois os que estão nas trevas correm o bom risco, eu diria assim, de ouvirem a verdade da salvação e pararem de pregar engano para as pessoas. Amados, estes, além de nos evitarem, porque temos a verdadeira luz que dissipa a escuridão das trevas religiosas e do engano dos cães gulosos e lobos devoradores, nos perseguem e se lançam a nos maldizer, pois nossa mensagem vai de encontro àqueles que pregam prosperidades, sonhos e revelações, e absolutamente nada sobre a verdadeira salvação oferecida pela fé em Jesus por seu batismo e morte na cruz, a saber, o Evangelho da água e do Espírito. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que eu sinto asco, eu sinto nojo desses pregadores falsos que não pregam a salvação, preferem pregar mensagens como massagens nos egos dos seus ouvintes, pregam autoajuda, filosofias e até programação neurolinguística. Mas sobre neurolinguística falaremos mais adiante, em outra vez que estivermos juntos. Queridos, particularmente penso que o Senhor Jesus Cristo vomitará essa gente, pois eles não são nem quentes nem frios, são mornos. Jesus prometeu que os vomitaria. E a verdade, amados irmãos e irmãs, é que a nossa pregação leva as pessoas ao encontro com o Senhor Jesus Cristo para nascerem de novo, salvas e justas. Salvas e justas. Nascerem de novo, salvas e justas, com a fé do Evangelho da água e do Espírito. Lembram que Jesus falou para Nicodemos que só os nascidos de novo poderiam ver e depois poderiam entrar no reino de Deus? Evangelho de João 3,5, está lá. Confere aí na tua Bíblia. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, há uma ênfase aqui no versículo 13, do versículo 15 desse capítulo, em que Jesus declara para João, Jesus insta com ele para que o batizasse, porque cumpria os dois cumprir toda a justiça. Óbvio que o Senhor Jesus Cristo se referia à justiça de Deus para a expiação dos pecados, porque neste momento ainda estavam na lei, antes da cruz. Jesus ainda não havia morrido na cruz e ressuscitado, não estavam na graça e Jesus cumpria toda a lei, cumpria toda a justiça e cumpriu para que pudéssemos ser salvos. Então Jesus, quando disse que precisavam cumprir toda a justiça de Deus, ele se referia ao que encontramos em Levítico capítulo 16, no versículo 21. E depois no Novo Testamento vamos encontrar em 1 Pedro, no capítulo 3, em versículo 21, quando ele declara, o apóstolo, aliás, os apóstolos todos concordavam que o batismo de Jesus nos salva, que não é o mesmo batismo meu e seu, mas o batismo de Jesus, que era um ato de cumprimento de justiça, ato este também você vai encontrar referência em Romanos capítulo 5, versículo 18, tá? Procura lá na tua Bíblia que você vai perceber tudo isso, vai ler e entender tudo isso. E não me aprofundo agora em detalhes, porque estou falando para irmãos. Estou falando para aqueles que já são nossos parceiros, para aqueles que já conhecem com profundidade o Evangelho da água e do Espírito. Amados, nosso líder espiritual, reverendo Paul C. John,
desde a Coreia do Sul, percebeu em seu coração que nós, que estamos espalhados pelo mundo, que podemos às vezes nos sentir sozinhos. Então, o reverendo Paul Sejong, ele escreveu uma série de 5 volumes do livro Sermões para aqueles que são nossos parceiros. Deixa eu mostrar o livro aqui mostrar esse livro para vocês. E como eu recomendei aquelas leituras bíblicas para a meditação diária, eu queria recomendar para você, meu irmão, minha irmã, este livro, Sermões para aqueles que são nossos parceiros, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e volume 5. Este aqui é o 5º volume, mas leia toda a obra. Em nossos sites, eles são os livros 57, 58, 59, 60 e 61. Vai lá, baixa, leia, pois vai te confortar o coração, te fortalecer a fé e te preparar para não desistir jamais de anunciar e ensinar o verdadeiro evangelho da água e do Espírito nesta época que antecede o fim deste mundo e a iminente volta do Senhor Jesus Cristo, que vem nos resgatar e instaurar o seu reino milenar aqui nesta terra. Está aqui o livro, volumes 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Vai lá no site, pega o livro, baixa o livro, leia, alimenta a tua alma, dá à tua alma o pão da vida, dá à tua alma a água viva. Amém, amados? Água viva, o Espírito Santo. Pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Amados, que maravilha de livro. São vários sermões que o reverendo Paul Sejong escreve exatamente para nós nesses tempos, para fortalecer nossa fé, para confortar nossas almas. Queridos, são sermões apropriados para nós, que precisamos crescer espiritualmente, ser confortados e fortalecidos com a fé em Jesus Cristo por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Seus sermões, além de nos confortar a alma, nos prepara para os tempos difíceis e desafiadores desta época, fazendo com que não desistamos de crer e pregar e ensinar o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. O meu desejo é que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, que nosso Deus e Pai, o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, e o Espírito Santo, a todos mantenham plenos de suas bênçãos. Amém? Amados, olha que coisa linda. Este livro vem, o seu primeiro sermão diz assim: não perca a fé na justiça de Deus. Segundo sermão, é através da Igreja de Deus que recebemos suas bênçãos. Terceiro sermão, todas as bênçãos que recebemos vêm do Senhor. Quarto sermão, Deus nos deu bênçãos espirituais. Quinto sermão, Deus abençoa aqueles que são como Jacó. Sexto sermão, quem é abençoado por Deus? E são sucessivos sermãos maravilhosos. Ainda quero lhe dizer o sétimo sermão, queridos. Temos que entender muito bem quem são os verdadeiros e os falsos pastores. Oitavo, temos que viver para a justiça de Deus. Nono sermão, nosso ministério deve ser algo especial perante Deus. Décimo, temos que viver neste mundo pela fé. 11º sermão, casem-se somente com os da própria tribo. 12º, os justos têm que cumprir sua função.
13º, onde encontramos na Bíblia que os pecadores podem ser salvos dos pecados do mundo. 14º, temos que estocar o pão da vida no mundo todo pela fé. E o 15º sermão, faça a obra de Deus olhando sempre para o futuro. Está aqui o livro. Eu li, recomendo. Amém, queridos? Queridos, que Deus a todos o mantenha plenos de suas bênçãos. Amém? Louvo a Deus por suas vidas, pelos seus ministérios. Rogo ao Senhor que os abençoe e abençoe os seus familiares e todos aqueles que estão ao seu redor e poderão ser alcançados pela preciosa e poderosa mensagem do Evangelho da Água e do Espírito, que o Espírito Santo lhe capacitou pelos seus dons para pregar e para ensinar. Zé Galvão, servo do Senhor, humilde, aqui sempre à disposição. Na descrição do vídeo eu deixarei os nossos sites, onde poderão baixar os livros. E há aqueles que não podem, não gostam de baixar os livros e os ler no computador, no tablet ou outro dispositivo, no smartphone, por exemplo. Eu vou deixar o meu contato de WhatsApp. E se você quer ler um livro físico, impresso, você envia uma mensagem para mim. Não liga, porque serão muitas ligações, eu não conseguirei atender a todos. Entra no Zap e diz assim: Zé Galvão, eu quero receber esses livros. Eu posso te mandar de 2 em 2, tá? De 2 em 2. E coloca lá o teu nome completo, coloca o teu endereço, o CEP deve estar correto, põe rua, número, bairro, casa, apartamento, complementos. Coloca também o CEP, volto a dizer, o bairro, a cidade, o estado, e nós vamos enviar pelo correio, também grátis, tá? Pode demorar um pouquinho para chegar, mas você vai receber e é grátis. E por que pode demorar? Porque nem sempre temos todos os títulos de um total de 67 títulos traduzidos em 96 idiomas fisicamente aqui no Brasil. Precisamos esperar que cheguem. São enviados da Coreia do Sul para cá, chegam de navio até o porto e o despachante aduaneiro desembaraça a aduana e são colocados em caminhões de transportadoras e chegam assim até nós. E é tudo grátis. Todos os nossos livros são grátis. Nunca foram vendidos, não são vendidos. Reverendo Paul C. John faz questão que seus livros sejam totalmente grátis. Tá certo, queridos? Então, mesmo que eu envie pelo correio para você, vou pagar o correio. Você não vai ter absolutamente nada para pagar. Nós vivemos a essência de Mateus, capítulo 10, versículo 8, parte B, que diz: de graça recebestes, de graça dai. Amém? Aproveita, deixa um like, se inscreva aí no canal e compartilha isso para mais pessoas. Você as estará ajudando para que sejam alcançadas pelo maravilhoso Evangelho da Água e do Espírito, único que pela fé no batismo de Jesus lava os nossos pecados e pelo sangue de Jesus vertido na cruz nos purifica totalmente para que sejamos nascidos de novo, justos, salvos e os moradores eternos do reino de Deus, porque vamos entrar. Somente os salvos, justos, nascidos de novo entram no reino de Deus. Abraços, Deus a todos abençoe. Amém.